Olá, viemos aqui para falar um pouco mais sobre adicção, né? A adicção, na verdade, é uma doença pouco conhecida, mas que acaba com a vida de muitos seres humanos, né? Na Terra. Então, no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre o primeiro passo, mas antes eu queria explicar o que a adicção realmente é na vida do ser humano, né? É uma doença que tem três aspectos, né? Mental, físico e espiritual. Por que três aspectos, né? O primeiro aspecto dele é espiritual, né? Que é o total egocentrismo. A pessoa só pensa nele mesmo, só centra tudo nele mesmo e acha que é o centro do universo. A parte mental da doença seria a obsessão por um objeto, por uma pessoa, o que levaria à compulsão desses mesmos objetos, dessa mesma pessoa, dessas mesmas pessoas, desse mesmo grupo de pessoas, ou quer que seja, né? Mas a compulsão seria a parte mais destrutiva da doença. O egocentrismo seria a parte espiritual, né? E vamos ver em outro vídeo que seria espiritualidade dentro do programa, né? De 12 passos, que é a solução, né? Mais plausível para a adicção, né? Então ela tem esses três aspectos e eu gostaria de refutar mais uma vez aqui, né? Ou falar mais uma vez um pouco mais sobre essas partes, né? A obsessão seria a parte mental, seria eu ficaria obcecado, né? O adicto fica obcecado pelo objeto, pela pessoa e entraria e faria de tudo, eu usaria todos os meios e maneiras para poder obter aquele objeto. É por isso que todo dependente químico é adicto, mas nem todo adicto é dependente químico, porque alguns transferem sua adicção, sua obsessão, a sua compulsão para outros objetos e até para pessoas. E por isso os 12 passos são eficazes, pois não existe remédio para, digamos assim, personalidade, né? Porque transforma-se da infância até a idade adulta uma personalidade adictiva. Então, como não tem medicação para poder diminuir isso, então precisa seguir um programa de ação para você agir em cima da sua doença, no caso, né, do adicto, né? E aí o primeiro passo já nos disse lá, né? Admitimos que éramos impotentes perante a adicção. Não tem nada dizendo que éramos impotentes perante as drogas, e sim perante a adicção. E que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Incontroláveis é porque perdemos o controle da vida, seja lá por que for. Seja lá por que objeto, por pessoas ou por esse objeto de desejo, né? Enfim, para que e no primeiro passo tem os três primeiros princípios, né? Que seria a admissão do problema, né? A admissão, a aceitação do problema também seria muito importante e a rendição de que se tem um problema, de que se tem uma doença. E aí, através desses três princípios, nós trabalhamos, tentamos trabalhar, nós adictos, né? Os aspectos da doença, né? Nos informando a nós mesmos no autoconhecimento do que fomos capazes de fazer durante nossa vida para podermos obter o objeto ou aquela pessoa, né, tão desejada, ou aquela coisa tão desejada que nós focamos na nossa vida, né? E aí se torna uma coisa muito obsessiva, compulsiva, então a gente centra o mundo todo ao redor daquele objeto. Você para de ser um ser humano funcional na sociedade em prol daquele objeto de desejo. E aí esses três princípios entram do primeiro passo para que você comece a caminhar em busca do segundo passo, que seria o preâmbulo, pelo menos do segundo passo, fala o seguinte: viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Aí perguntamos, por que poderia? Porque ele não pode. Se fosse uma coisa religiosa, aí sim, ele poder pode, né? Porque as pessoas religiosas acreditam que Deus, né, na sua concepção, como cada um compreende, ele tem a capacidade de devolver sem pedir licença, mas não é assim que a coisa acontece. Esse programa é um programa de ação, então eu tenho que deixar. Por isso que poderia. Poderia porque eu tenho que deixar que ele faça. Isso é eficaz até para os ateus,
agnósticos, porque quando eu escolho um poder superior, eu posso escolher outra pessoa que eu confie, que eu tenha plena certeza que vai me dar bons conselhos. Eu tenho certeza que vai me direcionar no caminho certo. E eu vou ter que dar o poder a essa pessoa de ele me direcionar. Por isso que poderia. Então, quando eu elejo esse poder superior na minha vida, quando eu começo a segui-lo, quando eu começo a confiar, ter fé, eu vou colocar mais dois princípios, né? A boa vontade e a mente aberta. Eu vou abrir minha mente para novos conceitos, abrir minha mente para poder levar em frente o programa, né? Abrir minha mente para que a pessoa, o ser, para onde ele vai me direcionar, né? Eu tenho que ter isso em mente e ter também muita fé, né? E humildade para que o meu egocentrismo não tome conta de mim e eu aceite aquele poder superior em minha vida. Então, o segundo passo consiste basicamente nisso. Vamos trabalhar um pouco mais esse segundo passo no próximo vídeo, para que passamos para o terceiro e venhamos a ver os princípios básicos de cada um dos passos, para tentarmos, né, pelo menos informar aqueles que não sabem sobre a adicção, sobre um pouco mais dessa doença que aflige tanto a população mundial e poucos na verdade sabem, né, sobre ela. Um abraço, tamo junto.